A Jovem Pan, Jornal da Manhã, continua. A gente fala agora do Parlamento Jovem. É isso aí. A Câmara Municipal de Presidente Prudente, por meio da Escola do Legislativo, vereadora professora Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima e a Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas da Juventude, certificou os jovens participantes do Parlamento Jovem como multiplicadores de cidadania. O quarto encontro do programa, que ocorreu na última quarta-feira, dia 28, teve início com um concurso cultural. Os participantes escreveram uma redação a partir dos temas abordados nos 3 encontros anteriores, que elegerá os 13 vereadores da primeira legislatura jovem. Em seguida, ocorreu o ato de entrega de certificados. A partir das redações elaboradas pelos participantes do Parlamento Jovem, uma banca externa à Câmara já iniciou o processo de avaliação para a escolha dos 13 vereadores eleitos. Cabe ressaltar que cada jovem recebeu uma folha pautada sem o nome, apenas com um código que o avaliador não tem, a referência de quem escreveu. Além dos eleitos, também serão definidos os suplentes, caso algum dos jovens participantes não possa comparecer nas sessões ordinárias que serão realizadas entre agosto e novembro de 2023. O critério de desempate para a ordem de suplência será pela idade, sendo o primeiro escolhido o mais novo. Na primeira sessão de agosto, ocorrerá a sessão solene de posse da primeira legislatura jovem da Câmara de Presidente Prudente. Na semana seguinte, devem receber uma formação sobre os trabalhos do Legislativo, as ferramentas de fiscalização e administração da Casa. E, na terceira semana, a sessão ordinária de instalação da legislatura e eleição da mesa diretora. Durante as 3 sessões ordinárias seguintes, os vereadores jovens devem discutir problemas levantados pelos mesmos, bem como a elaboração do regimento interno do Parlamento Jovem. Após concurso cultural, primeira legislatura jovem será divulgada no dia 12 de julho. Bacana isso. Cidadania. Eu acho muito bacana. Dos jovens, né? Acho muito bacana esse tipo de iniciativa ali pela Câmara. O Thiago já esteve aqui conversando com a gente sobre isso. As pessoas às vezes acham, né? Não, nós estamos formando políticos aqui. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que o foco aqui, pelo menos a minha visão, é formarmos o que o Gésner acabou de dizer. Darmos um conceito maior de cidadania, de civismo, de responsabilidade com a sociedade. É importante que nós formemos pessoas que entendam até o processo do voto. Porque nós temos hoje no Brasil um problema muito sério. Gésner, vou citar um caso que aconteceu agora esse final de semana. Eu cheguei para uma pessoa e falei para ela assim, olha... não rolou nomes na jogada, tá? Falei para ela o seguinte, quem que você pensa em votar para prefeito ano que vem? Aí ela passou assim, olha, eu tenho uma pessoa que eu acho que eu tô aí com uma intenção de voto nela. Aí eu falei, por exemplo, vamos fazer um teste com você? Eu falei, vamos. Aí eu peguei e falei assim, é o seguinte, diga para mim, essa pessoa tem algum trabalho realizado já junto à sociedade? Essa pessoa desenvolve alguma coisa em prol da nossa sociedade? Essa pessoa já lutou pela sociedade, já teve algum embate, participou de alguma coisa? Essa pessoa já fez ali, já se mostra sempre durante a vida e não só em véspera de campanha? Essa pessoa usa fundo eleitoral? Essa pessoa isso, essa pessoa aquilo? Eu fui fazendo várias perguntas ali, né, para poder formar um voto. Pelo menos eu acredito que deva ser o certo. A pessoa no final da história falou assim, Fernando, vou mudar meu voto. Vou mudar meu voto. Falou assim, se eu me basear nisso aí, eu não posso votar em tal ou tal pessoa, porque não tem cabimento nenhum. Sim. Então, eu acho que esse tipo de coisa aqui é importante para que as pessoas que queiram ir para a vida política entendam que política não é só véspera de eleição, não. Política não é só você chegar ali na época da eleição e colocar o seu nome para ser votado. Tem que ter um trabalho, tem que ter um princípio, tem que ter um conhecimento, tem que ter tudo. Depois as pessoas perguntam por que o nosso país é tão ruim de político. E todo político ruim, ele mostra que é ruim. É vocês que não veem. Ou, né, nós, no caso, né, a sociedade que não vê. Agora, esse tipo de coisa aqui é importante pelo seguinte...
Vai entrar uma câmara, depois vai entrar outra câmara, vai entrar outra câmara. Então vai rodar ali, se for igual às outras que eu conheço. E vão passar várias pessoas e esses garotos vão fazer o quê? Vão melhorar o discurso político lá na sua base, né? Lá dentro do seu colégio, dentro da sua escola, dentro da sua casa. Falou, pai, por que o senhor vai votar nesse cara? Esse cara isso, esse cara aquilo. Aí começa a ter aquela discussão que nós perdemos no passado. Uma discussão mais inteligente, uma discussão mais propositiva. Tirar um pouco esse ódio e colocar mais a coisa num trilho mais correto. E não ficarmos aí. Então eu vejo com muito bons olhos isso aqui, essa iniciativa, e que seja exemplo aí para outras cidades, né? Eles vão poder propor também, né? Dar sugestões também. Né? Sim, sim. É o que nós fazemos, por exemplo, hoje em audiência pública. A audiência pública é onde você consegue separar o joio do trigo. Para quem participa de audiência pública, tem ali uma possibilidade, e nós aqui na rádio também, viu? Nós aqui na rádio, porque nós já tivemos a informação de pessoas que, olha, nós escutamos vocês lá, pegamos uma ideia que vocês discutiram entre vocês e colocamos em prática. Então, esse tipo de discussão, esse tipo de embate, né, de questionamento, tudo é o que vai realmente transformar o Brasil numa república com plenos direitos democráticos e tudo mais. E não algumas coisas que, né, estávamos aqui discutindo, né, já no começo do programa, que realmente o Brasil está caminhando aí para umas coisas muito esquisitas, né? Olha, você falou sobre político. Os políticos que estão nos ouvindo agora, eu vou falar como cidadão e como profissional da comunicação. E não é uma novidade que eu vou falar. Mas a visão do político ela é péssima. Péssima. A sensação que se nós vamos ler, eu estou falando de uma forma geral, não estou falando especificamente de uma determinada pessoa e longe disso. Porque você vai ter pessoas boas, claro que vai. Mas de uma forma geral, ô Jesse, se você sair na população, é o que eu sinto, tá? O julgamento de um político brasileiro, o todo do Brasil, da política brasileira, ela é péssima. Péssima. Não, ela não é bem vista. O político ele tem a responsabilidade ou a percepção de que ele tem que falar, eu tenho que mudar isso. Tem gente boa, claro que tem. Nós conversamos aqui nos bastidores. Sim. Tem políticos bons? Tem. Mas se você for pegar, eu digo assim, se você contextualizar tudo, você pega e coloca tudo num balaio só. Um balaio. E você fala assim, qual que é o conceito que você dá de 1 a 10 para os políticos brasileiros? Acho que vai ser ruim, cara. Não, sempre foram ruins. Entendeu? Você quer ver uma coisa? Cara, você quer ver uma coisa? A cabeça. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: Fernando, eu não sei por que você perde tempo com política, porque você é uma pessoa que trafega no meio, já disputou algumas campanhas e não foi eleito. Eu falei: olha, não ser eleito faz parte do processo, não tem problema nenhum. Agora, o problema é você. Observa a forma com a qual nós não somos eleitos. Então, nós não usamos dinheiro público. Nós não mentimos em época de campanha, né? No governo passado, isso aqui é só como referência, tá? De caso que aconteceu. No governo passado, na verdade, eu fui muito atacado, porque tudo que o Fernando faz é para virar prefeito. Isso aí foi até para os tribunais. E eu não virei prefeito, não concorri a prefeito. Eu falei, não sei, a cabeça de vocês pensa desse jeito, a minha não. Agora, como nós estamos aí novamente ajudando a cidade, trazendo recursos para a cidade, orientando, falando de coisas, trazendo informação de qualidade para as pessoas, agora o Fernando, inclusive na Câmara de Vereadores, um vereador lá no meio de uma audiência, eu estava na audiência pública, ele faz o que faz porque quer um carguinho. Olha a cabeça do cara. Olha a cabeça do cara. Então, Gessner, é isso aí mesmo. A nossa cabeça não pensa da mesma forma que a cabeça de um político. É diferente. Então, para eles, essas pessoas que estão ali engajadas nesse meio político ruim, tudo para eles é interesse, tudo para eles tem que ter benefício próprio, tudo para eles não pensam na cidade, eles não pensam na sociedade, eles não pensam lá no cara lá do João Domingos, que vai ficar com aquela porcaria daquele asfalto por questão de politicagem aqui fora. Entendeu? Então, esse tipo de coisa precisa acabar. Mas é o que eu sempre bati na mesma tecla. Todo político ruim demonstra que ele é ruim. É a sociedade que não enxerga. Agora, tem um detalhe importante. Então, vamos lá. Você elege um governador. Por isso que eu falo que a imagem de um político ela não é boa, mas ela tem colaborações. Por exemplo, aí vem o judiciário, o caso do Cabral. Ele é corrupto. Ele roubou. Não é que faz de conta, ele roubou.
O cara está solto. E agora ele é conselheiro de políticos, vocês viram, né? Meu Deus. Então, o que acontece? Para a população, igual eu estava no Rio de Janeiro, falou, cara, olha, ele mora ali, pô, o cara, ele saqueou os cofres públicos e ele está solto. Então, o lance da corrupção, de você ter decisões em câmeras, seja no Senado, que você espera uma decisão mais equilibrada e acaba não acontecendo. Esse caso do Dallagnol, por exemplo, onde teve uma participação do judiciário, não teve nada do próprio poder legislativo, aí a gente se sente inseguro. Fala, pô, o cara é bom. O cara é bom. E o cara foi cassado. Foi inelegível. Você está entendendo? E quem tem que estar em muitos cargos eleito, tinha que estar inelegível. É condenado. E não é. E está solto. E está eleito. Eu digo de uma forma geral, você vai pegar... Você tem aquele caso do senador, lá do senador não, lá da Bahia, lá, o que pegaram o apartamento dele com 40 milhões de reais, tá solto. Gedel Vieira Lima. Saiu na foto aí quando o Lula foi tomar posse, ele tava lá também, né? Ó, tava, né? Desde 2016, nós lutamos e brigamos por algumas coisas. Isso são bandeiras que nós já brigamos há muito tempo. É outra coisa também que você pode perceber. Você vê algumas pessoas aí, eles não brigam por nada, né? Eles só estão ali, é o que eu chamo de político carrapato. Ele encosta em alguém e a pessoa vota nessa pessoa porque ele está junto de uma outra pessoa que geralmente é de expressão nacional, e aí você acha que o voto está sendo feito dessa forma. Por isso que eu fiz aquela comparação. Eu queria chegar justamente nisso. A pessoa estava votando em alguém. Por quê? Porque ela apoia alguém, porque está junto com alguém, porque o cara tem uma expressão nacional. Sim. E é aí que começam os problemas. Por quê? Olha o Congresso que nós elegemos aí. 3 coisas que nós lutamos há muito tempo. Primeiro, corrupção precisa virar crime de ontem. Claro. Segundo, fim do foro privilegiado. Sim. Acabar com esse negócio de foro privilegiado. Terceiro ponto, nós precisamos, que nem foi feito agora, o Ministério Público, que é a PEC 412, o Ministério Público tem a sua, entre aspas, né, a sua independência. A Polícia Federal também tem que ter a sua independência para fiscalizar tudo. Sim. Parar com essa ingestão, essa ingerência total que existe do governo sobre a Polícia Federal. A questão do contingenciamento financeiro que existe na Polícia Federal, que está até para comprar papel higiênico, às vezes, falta dinheiro ali dentro. Tá? Então, quando nós conseguimos melhorar isso aí sim nós vamos começar a ter político com mais responsabilidade. Porque o cara não vai entrar lá e vai achar que vai fazer o que quer, do jeito que quer, e a lei que hoje existe vai preservar os direitos dele. Então, não tem esse negócio. O único cara que tem que ser preservado nesse país, tá? Que é o nome, é Deus. O resto, meu amigo, vocês que se virem, fez coisa errada, não importa. Tem que ser punido e, como a gente fala, nos rigores da lei mesmo, para servir de exemplo. Agora, com esse congresso que nós estamos aí, nós estamos caminhando mais uma vez para um absurdo aí. Nós estávamos conversando aqui, antes do jornal, né? Batendo um papo falando sobre o que salva, porque a vida é nascimento, vida e morte, né? Alguns dos aspectos religiosos que nós estávamos falando. E o que eu falei? Igreja não salva ninguém. O que salva são as obras das pessoas. Sim. Se você for falar com qualquer religioso mesmo, faça o bem. Eu não estou falando que as pessoas não devem ter... Eu tenho o meu segmento religioso, como você tem o tu, o Ricardo, e cada um tem a sua. Mas o que eu quero falar, você pode ir rezar e não fazer o bem. Não, cara, você tem que fazer o bem. Então, eu acho que as pessoas que administram uma população, elas têm que ver o seguinte... Ela não vai levar com ela. O mal que você faz quando você é um corrupto, quando você tira dinheiro da saúde, como foi o caso do Cabral, ele não vai levar isso com ele. Ele vai levar se ele foi uma boa pessoa, se ele fez boas obras. Esta é a recompensa que nós temos para quem acredita, cada um na sua fé, a sequência que nós teremos após a morte. Agora, os caras não pensam nisso. Será que é como as múmias do passado, onde os caras ficam lá achando que vão levar ele... Enterrava com o ouro, com né? Ouro, com dinheiro. Levava com ouro. Vai levar junto. É pra usar Tem aquela história lá futura, que o cara né? queria levar seu dinheiro no caixão, e o cara fez um cheque, falou, leva o cheque e eu fico... E eu fico o dinheiro. Vai com o cheque, né? Entendeu? Então é nesse sentido que eu falo que acho que todos nós tínhamos que refletir aí se a gente quer um país melhor.